Cansou das retrospectivas do Spotify que sempre trazem mais do mesmo e um pouco de sertanejo com um pouco de Anitta? Haha, você sentiu falta certamente das notícias mais importantes de 2022, que é o que a gente vai apresentar nesse vídeo agora. Se liga! Se liga! O ano de 2022 mal tinha começado e já tínhamos notícias explosivas, pelo menos lá no leste europeu. Estou falando, claro, da guerra da Ucrânia, que a Ucrânia nem queria, mas que a Rússia quis e quis muito, tanto é que invadiu a Ucrânia, seu país vizinho. A justificativa do Vladimir Putin, o meu xará, é que a Ucrânia estava se aproximando muito do Ocidente e que estava ensaiando uma entrada na OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e que foi criada justamente para combater quem? A União Soviética, da qual a Rússia é a principal herdeira. Ou seja, a Rússia entende hoje que a Ucrânia entrar na OTAN é uma ameaça à própria segurança russa. Mas, na verdade, o que a gente consegue perceber hoje é que o Vladimir Putin tem um projeto pessoal de restaurar a antiga glória da Rússia dos séculos 18, 17, a Grande Rússia, e para isso ele precisa incorporar pelo menos partes do território ucraniano. E a gente vê isso desde 2014, com as instabilidades no leste da Ucrânia, que é a região de fronteira com a Rússia. Aquela região tem muita gente russófona, ou seja, que fala o russo, que tem pais russos ou que nasceu na Rússia e mora na Ucrânia. E essa população apoia o governo do Putin quando ele tenta invadir a Ucrânia. O problema é que o Putin calculou mal tudo isso, porque ele achou, e todos nós também achamos, que a guerra duraria pouquíssimo tempo. Afinal de contas, quem é a Ucrânia na fila do pão quando a gente fala de um poderio militar tão grande quanto o da Rússia? Mas não foi o que a gente tem visto, pelo menos até agora, porque a Ucrânia tem resistido bravamente às invasões russas e, inclusive, tem conseguido recuperar parte de seus territórios perdidos no começo da guerra. É uma situação que a gente ainda vai ver desdobramentos, com certeza, provavelmente em 2023. O inverno chegou e a gente está aí para pagar para ver como é que vai ficar a questão da energia e do gás na Europa, que depende tanto do gás russo e que, portanto, está envolvida indiretamente nesse conflito. Já do lado de cá do mundo, a gente teve motivo para celebrar. Afinal de contas, esse foi o primeiro ano depois que a pandemia começou que nós pudemos ter um carnaval de rua. Não um, mas vários carnavais de rua espalhados pelo país inteiro. A expectativa é que a gente fosse festejar sem prazo para acabar, a gente fosse ficar festejando até o final do ano, e não foi bem o que aconteceu. Na verdade, a gente teve aí os festejos de carnaval, em alguns lugares eles duraram mais, outros eles duraram menos, mas, como Los Hermanos já diziam, não é verdade? Isso não significa, contudo, que a gente deixou de celebrar, porque os shows, as festas e até mesmo as baladas também voltaram à pauta e agora a gente tem um pouco mais de liberdade para comemorar, para celebrar, para passear, para curtir, mesmo que a pandemia ainda não tenha acabado. É óbvio que com tanta muvuca, tanta gente junta, tanta tosse, tanta saliva sendo trocada de várias maneiras, a gente vai ter sim o contágio com Covid-19 em novas cepas, ou seja, a mutação do vírus vai acontecendo conforme as pessoas voltam a se aglomerar. É verdade que essas novas cepas têm se mostrado até aqui mais brandas do que no começo da pandemia, mas também é verdade que a gente não pode baixar a guarda, não pode se descuidar. Tanto é que as máscaras voltaram a ser obrigatórias agora no final do ano em transportes públicos em várias cidades, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. A grande verdade também é que as vacinas se mostraram eficazes, porque as pessoas vacinadas até podem contrair Covid-19 de novo através das novas cepas, mas os efeitos da Covid-19 serão bem mais brandos nessas pessoas. Portanto, é importante a gente tomar todo o cuidado, usar máscara e manter o cronograma de vacinação. E falando em novas cepas, novas variantes de Covid-19, é importante a gente lembrar que uma das mais importantes consequências da Covid-19 ainda persiste, que é o processo inflacionário, que começou lá em 2021 e continua com força total agora em 2022. Na verdade, em 2022 ele se consolidou, inclusive, porque agora ficou claro que países desenvolvidos e subdesenvolvidos estão vivendo o mesmo processo inflacionário. E tudo isso por quê? Porque está faltando produto nas prateleiras, afinal de contas houve rupturas na cadeia produtiva, muita gente ficou sem trabalhar e com isso muitos produtos deixaram de ser entregues e com isso faltou produto e portanto muita gente que queria comprar não tinha o produto encontrado nas prateleiras, logo o preço desses produtos começa a aumentar. Quando há um desequilíbrio entre oferta e demanda, quando há mais demanda do que oferta,
o preço, a tendência dos preços é subir. E é isso que está acontecendo. Além disso, a gente tem que lembrar que um dos países que mais seriamente usa a política de lockdown é a China. E a China é a fábrica do mundo, não é verdade? A China fornece manufaturados para o mundo inteiro, a China fornece insumos que as indústrias do resto do mundo vão utilizar para produzir, para fabricar seus produtos, e isso tem impactado bastante na toda a cadeia produtiva, fazendo com que mais produtos faltem. Outra coisa importante é a gente lembrar que, principalmente no ano passado, rios de dinheiro foram entregues pelos governos, quase que de mão beijada, para as pessoas continuarem consumindo. Os Estados Unidos são um exemplo claro disso, que por várias vezes mandaram cheques de mais de $1.000 para as pessoas continuarem consumindo, porque elas estavam encostadas em casa, porque não estavam trabalhando, muitas perderam sua renda, e para continuar esse ciclo de consumo e, portanto, de produção, os Estados Unidos passaram a distribuir dinheiro, ou seja, uma distribuição direta de renda para a população. Aqui no Brasil também a gente tem o Auxílio Brasil, que distribui mais renda do que as pessoas estavam acostumadas a receber com o antigo Bolsa Família, e isso faz com que as pessoas tenham mais dinheiro, mas a quantidade de produtos para comprar não necessariamente aumentou na mesma proporção. Ou seja, você tem, mais uma vez, desequilíbrio entre oferta e demanda, criando um aumento de preços. Soma-se a isso também a falta de trabalhadores em vários setores importantes da economia, porque eles foram colocados em casa por conta da pandemia e agora eles não são recontratados na mesma velocidade que a demanda por esses trabalhadores aumenta por conta da economia voltar aos eixos. Ou seja, a gente tem várias rupturas em várias cadeias produtivas e isso tem levado a uma inflação que não tem prazo para acabar. Na verdade, a gente não vai ver a solução para essa inflação no curto prazo. Agora, quem aparentemente não foi afetado nem um pouco por esse processo inflacionário e aparentemente queria até gastar mais dinheiro do que podia, foi o Elon Musk, que resolveu, de uma hora para outra, comprar o Twitter, aquela rede social que as pessoas usam para reclamar da vida. O fato é que o Elon Musk ofereceu uma bolada, mais de $40 bilhões pelo Twitter, e depois de algum tempo ele meio que se arrependeu. Sabe quando você compra alguma coisa e se arrepende de ter comprado? Fala, putz, não queria comprar isso. Pois é, parece que ele sofreu desse mesmo mal. A gente sofre desse mal quando a gente compra um par de tênis, quando a gente compra um telefone novo, ele sofre quando ele compra uma rede social. Mas o Twitter entrou na justiça e obrigou o Elon Musk a honrar com a sua oferta de mais de $40 bilhões, e o Elon Musk teve que desembolsar essa grana. Não necessariamente essa grana é só dele, né? Ele conseguiu dinheiro emprestado e tudo mais, mas com certeza ele gastou essa grana para comprar o Twitter e já começou uma devassa na rede social. Demitiu um monte de gente, inclusive funcionários essenciais para o funcionamento da rede social. E isso levou a rede social à beira do colapso. Seria o fim da rede social azul? A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que novas redes sociais alternativas já têm surgido e eu não vou fazer piada com a rede social que é a principal alternativa, porque isso não é canal para a gente falar palavrão. E falando em Twitter, um dos assuntos mais comentados de 2022 na rede social do Passarinho Azul foi a varíola dos macacos, uma doença que todo mundo começou a ter medo de que tivesse o mesmo impacto de transmissibilidade que a Covid-19, ou seja, tinha um enorme potencial para ser mais uma pandemia, ou seja, 2022 tinha um potencial enorme para ser o último ano da humanidade? Não é. Na verdade, a varíola dos macacos se mostrou muito menos transmissível do que Covid-19 e, ironicamente, nem é transmitida por macacos, é transmitida entre seres humanos e, portanto, os macacos só levam a culpa, mas não tem nada a ver com essa doença. A varíola dos macacos é similar à varíola humana, aquela varíola que já foi erradicada há 50 anos em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e isso significa que a gente já não se preocupava mais com essa doença e com essa transmissão. Tanto é que muitos países ficaram até mesmo sem vacina por décadas, porque não precisavam mais de vacinas de varíola. Aliás, a varíola dos macacos é um pouco diferente da varíola humana e, portanto, a vacina de varíola humana não tem tanta eficácia contra a varíola dos macacos, mas novas vacinas já estão sendo desenvolvidas, porque se tem um setor que não vai morrer de fome nesse mundo de hoje, é o setor farmacêutico, não é mesmo? A varíola dos macacos parece que não é tão mortal assim e, portanto, aparentemente não vamos morrer disso enquanto humanidade. Aliás, isso não significa que a gente vai se tornar imortal. Mas, falando em imortalidade, uma das pessoas que a gente considerava que nunca morreriam acabou morrendo em 2022. Eu tô falando dela, Bebete, a Betinha, a Rainha Elizabeth II, morreu este ano de 2022.
Quem diria que a gente estaria vivo para ver a Betinha morrer? Ela morreu aparentemente por conta da sua idade, não foi nenhuma doença mais grave, muito menos varíola dos macacos, é claro, mas o fato é que isso provocou uma série de mudanças no Reino Unido, inclusive na linha de sucessão, porque agora Charles, que era o primeiro na linha de sucessão, se tornou o Rei Charles. Ele deixa de ser chamado de Príncipe Charles depois de mais de 70 anos, ou seja, ele ficou mais de 70 anos se preparando para ser rei. Deve estar muito bem preparado para ser rei, então. Nunca antes o Reino Unido teve um rei tão bem preparado, afinal de contas, ele é o mais velho monarca a assumir o trono. Isso significa que muita gente não estava habituada a essa novidade, portanto, muita confusão esperada no Reino Unido nesses primeiros meses pós-morte da Elizabeth II. A outra coisa que é importante a gente lembrar é que o Charles não tem o mesmo apelo, a mesma emoção, o mesmo carisma da sua mãe e, portanto, muita gente pode não aprovar de maneira imediata a presença de Charles no trono. Isso não significa que ele vai ser duramente questionado, mas sim que a realeza britânica, com o Charles no comando, não vai ter a mesma força que a Elizabeth. Acho que é a oportunidade ideal para que a Argentina aproveite a confusão gerada lá no Reino Unido e tente pegar as Malvinas de volta. Que tal, hein? E como desgraça pouca é bobagem para o Reino Unido, que já está enfrentando todas as consequências do processo de Brexit, antes mesmo da Bebete bater as botas, quem pediu para sair foi o Boris Johnson, o poderoso primeiro-ministro que capitaneou o processo do Brexit lá no Reino Unido. Ou seja, ele deixou de ser o primeiro-ministro. E ele deixou de ser o primeiro-ministro por algumas polêmicas. Uma delas, a de ele promover festinhas enquanto ele defendia que as pessoas tinham que ficar em casa sem contato umas com as outras. Ou seja, ele dava festinhas de arromba, inclusive com álcool, enquanto ele falava em público para que as pessoas não fizessem festas, não se encontrassem, não beijassem umas às outras, não bebessem álcool e não compartilhassem o mesmo copo. Veja só que ironia. Isso tudo deixou uma boa parte da população do Reino Unido bastante revoltada e, portanto, a popularidade do Boris Johnson decaiu de maneira significativa. Isso fez com que o próprio partido do Boris Johnson pedisse a sua renúncia, o que ele concordou em fazer, e no lugar dele entrou Liz Truss, que foi comparada a Margaret Thatcher. Ela foi nomeada a primeira-ministra 2 dias antes da própria Rainha Elizabeth morrer, ou seja, aparentemente ela foi nomeada pela própria Rainha Elizabeth. Mas ela não durou nem 2 meses no cargo. Por quê? Porque toda uma política econômica desastrosa que ela tentou implementar no Reino Unido não deu certo e o partido dela, que é o mesmo partido do Boris Johnson, o Partido Conservador, pediu a sua renúncia também. Ela renunciou porque senão o partido ia perder boa parte do seu apoio popular. E aí, atualmente, quem está como primeiro-ministro é o Rishi Sunak, o primeiro-ministro de ascendência indiana do Reino Unido. E se o Reino Unido está perdido, sem saber para onde olhar, mais ou menos como John Travolta em Pulp Fiction, naquela cena clássica em que ele fica procurando o que fazer, o mundo da astronomia só tem olhos para uma coisa, o telescópio James Webb, o novo telescópio da NASA que vem para suceder o telescópio Hubble, que foi lançado há mais de 25 anos e que fazia a alegria de todos os astrônomos do mundo porque permitia enxergar para além das fronteiras do conhecimento astronômico. O telescópio James Webb, por sua vez, é muito mais poderoso do que o telescópio Hubble, até porque ele é muito mais novo e, portanto, tem muito mais tecnologia embarcada, e ele foi lançado com sucesso no ano de 2022 e já está divulgando novas imagens com muito mais detalhe e refinamento do que o seu antecessor. Ou seja, nos próximos anos a gente vai ter muito mais imagens e provavelmente a partir delas muito mais conhecimento astronômico, conhecimento desse espaço infinito que nos cerca e nos rodeia. É pagar para ver. E o mundo também não deixou de olhar para o Brasil. E, infelizmente, não foi por causas nobres. Eu estou falando justamente do assassinato de Dom Phillips e Bruno Araújo, que aconteceu nesse ano de 2022. O Dom Phillips era um jornalista de renome internacional, enquanto que o Bruno Araújo era um indigenista licenciado da FUNAI, que se licenciou da FUNAI justamente para ter mais liberdade para cuidar das causas indígenas. Ambos estavam no meio da Amazônia para investigar a pesca ilegal, que está aparentemente relacionada com a sustentação do garimpo ilegal e da exploração ilegal de madeira. Afinal de contas, tudo isso está ligado porque os madeireiros ilegais e os garimpeiros ilegais comem o peixe que é pescado também de maneira ilegal para se sustentar no meio da floresta durante semanas em que eles ficam isolados fazendo suas atividades ilegais.
Tanto Dom Phillips quanto Bruno Araújo foram assassinados por 2 pescadores ilegais que são réus confessos dessa questão. Na verdade, eles assassinaram os 2 como uma forma de evitar que a divulgação das informações chegasse até o grande público e também como uma forma de vingança, porque afinal de contas eles já estavam investigando a pesca ilegal fazia algum tempo. A verdade é que isso gerou um escândalo enorme na questão como o Brasil trata, não só a Amazônia, mas também a questão indígena. Afinal de contas, chama muita atenção o fato de que um trabalhador concursado de um órgão do governo, FUNAI, tenha que se afastar do próprio órgão para que ele possa ter liberdade para cuidar adequadamente dos indígenas. Além disso, também chamou a atenção o fato de que um jornalista estrangeiro teve que ser assassinado para que chamasse a atenção do Brasil para a questão da pesca ilegal que está ligada a todas essas outras atividades ilegais na Amazônia. Pois é. Infelizmente, essa não foi a única notícia triste do Brasil em 2022. Na verdade, o brasileiro está acostumado com notícias tristes o tempo todo e 2022 não seria diferente. Estou falando, nesse caso, da chacina do Complexo do Alemão, que ceifou a vida de 19 pessoas, entre elas um policial também. Essa chacina foi promovida por uma ação policial que visava acabar com uma quadrilha de roubo a automóveis, mas que acabou levando a vida de 19 pessoas ao todo e que se tornou uma das mais sangrentas, mais mortíferas chacinas da história do Rio de Janeiro. Ainda há apurações em andamento e a gente ainda tem que entender exatamente o que aconteceu ali. Mas o fato é que a gente não deixou de ver chacinas envolvendo ações, operações policiais no Rio de Janeiro em 2022 e provavelmente vai demorar um pouco ainda para a gente deixar de ver cenas tristes como essa. Mas não é uma exclusividade do Brasil situações em que armas de fogo ceifam a vida de dezenas de pessoas. Na verdade, o nosso espelho de desenvolvimento, o país que a gente usa como símbolo e exemplo, os Estados Unidos, também sofreram em 2022 com vários casos de pessoas que morreram, às vezes às dezenas, por armas de fogo. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que os eventos de lá, que acontecem em vários lugares do território, posso citar aqui Buffalo, Uvalde, Colorado Springs, Virgínia, entre outros lugares, acabam sendo provocados por pessoas, por civis que têm acesso a armas de fogo, enquanto que aqui no Brasil a gente vê geralmente a polícia sendo um dos lados envolvidos nessas chacinas. A grande verdade é que esses assassinatos em massa que acontecem nos Estados Unidos, e com cada vez mais frequência, acontecem sim por conta da facilidade com que os americanos podem obter armas em vários estados daquele país. E isso leva a uma discussão importante. Será que os americanos deveriam ter tanta facilidade para acessar armas muitas vezes muito poderosas, que civis nem estão preparados para usar? Essa é uma discussão muito antiga, que está sendo discutida faz muito tempo, mas que sempre esbarra no direito do americano de ter armas, que é um direito constituído, é um direito presente na Constituição e que muitos acham imutável. A questão é que, mais dia menos dia, eles vão ter que conversar sobre isso e vão ter que dizer um basta. Do outro lado do mundo, lá na China, o que a gente tem visto é algo que a gente não vê todo dia. Chineses protestando contra o governo. Até porque o país é bastante autoritário e, portanto, não é uma coisa comum você ver a população sair às ruas para protestar. Muito menos em época de pandemia, quando as pessoas são forçadas a ficar em casa. Mas é exatamente por isso que muitos chineses estão saindo às ruas para protestar, porque eles estão cansados de tanto lockdown, de tantas restrições à circulação de pessoas, porque, como eu disse antes, a China é um dos países que mais leva a sério essa questão do lockdown. E como é um país com um governo autoritário, tem muito mais facilidade de usar a força para manter as pessoas em casa. Só que a paciência das pessoas tem se esgotado rapidamente e, portanto, as pessoas têm desrespeitado o lockdown, têm saído às ruas para protestar contra os lockdowns e isso tem levado a preocupações do governo chinês. Ao mesmo tempo, o todo-poderoso primeiro secretário do Partido Comunista Chinês, que é o líder de fato da China, o Xi Jinping, tem concentrado cada vez mais poder nas mãos, conseguindo inclusive um inédito terceiro mandato como primeiro secretário do Partido Comunista Chinês. Ou seja, ele agora pode se reeleger de maneira indefinida lá na China como o homem mais poderoso do país. Isso significa que ele tem muito mais poder nas mãos do que seus antecessores já tiveram, com exceção talvez de Mao Tse-tung, o fundador da China comunista, lá em 1949.
O Xi Jinping não é considerado a pessoa mais tolerante a críticas, muito menos a pessoa mais tranquila para lidar com questões de manifestações populares. E, portanto, a gente teme pelo pior para as pessoas que estão saindo às ruas na China. Soma-se a isso o fato de que lá em Hong Kong e lá em Taiwan as coisas também não estão fáceis. Aliás, Taiwan, que recebeu a visita da Nancy Pelosi, o mais alto nome do parlamento americano ainda em 2022, teve também suas consequências. E, portanto, a China tem equilibrado os pratinhos, tem tentado viver com essas polêmicas todas, e isso tem deixado todo mundo de olho naquele país. Falando em país autoritário e que não pensa duas vezes antes de usar a força bruta contra protestos, o Irã também está vivendo sua onda de protestos. Na verdade, isso tudo começa por conta da morte de uma mulher que estava usando o hijab, o lenço muçulmano, de maneira considerada inadequada pela polícia dos costumes iranianas. Essa mulher foi espancada e acabou morrendo em decorrência do espancamento, e isso despertou a ira da população, que já está cansada de tanto rigor, tanta religiosidade na vida dos cidadãos, no dia a dia das pessoas. Isso leva as pessoas a saírem às ruas a partir de setembro de 2022 para protestar, primeiro contra esse autoritarismo teocrático que existe, pelo menos desde 79 lá no Irã, e agora também para protestar contra o próprio regime, ou seja, talvez seja a primeira vez que nós estejamos presenciando pessoas em grande número saindo das ruas para protestar pelo fim de um regime teocrático, que é o regime que foi implementado pelo Ayatollah Khomeini lá em 79. Ou seja, podemos estar vivendo o começo do fim daquilo que se iniciou em 79 com a Revolução Iraniana. O que vai acontecer com o Irã daqui para frente, a gente não sabe, mas muitos especialistas em política internacional dizem que a gente só consegue perceber uma revolução quando ela já está acabando, e não é o caso. Ela provavelmente, se ela existe, está apenas começando. E aqui no Brasil, na questão da política, nós tivemos em 2022, e não podíamos deixar de falar, as eleições que marcaram esse país, porque foram as eleições mais aguardadas, mais conturbadas e mais polêmicas da história recente do Brasil. Isso porque nós tínhamos duas figuras antagônicas. De um lado, o atual presidente, Bolsonaro, e do outro, o ex-presidente que conseguiu vencer a eleição, o Lula. Na verdade, o Lula, ele tinha, segundo as pesquisas, uma larga vantagem, e muitos dos institutos de pesquisa apontavam, inclusive, que ele venceria já no primeiro turno, conquistando, portanto, mais de 50% dos votos válidos. Mas as pesquisas tiveram uma margem de erro muito maior do que o esperado, e o Bolsonaro surpreendeu, levando muito mais votos do que qualquer pesquisa havia antecipado. Isso significa que a eleição foi para um segundo turno, onde provocou ainda mais polêmica, especialmente na questão do uso da máquina pública pelo atual governo, que acabou aumentando auxílios governamentais e usando de toda a sua força para tentar evitar, inclusive, que eleitores pró-Lula conseguissem chegar às urnas para votar. Isso aconteceu muito no Nordeste, onde a Polícia Rodoviária Federal teve um papel fundamental para tentar segurar eleitores potenciais do Lula de chegar aos seus locais de votação. A verdade é que o Lula, com tudo isso, ainda conseguiu vencer as eleições, e agora nós estamos vivendo um período de transição. O governo de transição tem acontecido mais tranquilamente do que a gente havia antecipado, ou seja, muita coisa que a gente havia previsto que poderia acontecer para conturbar todo esse processo, ainda bem, não está acontecendo, e agora a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser esse novo governo em 2023. A aparente tranquilidade institucional pós-eleições no Brasil não significou que todo mundo ficou tranquilo. Na verdade, o que a gente tem visto é que um grupo de eleitores insatisfeitos tem saído às ruas para protestar contra o resultado das eleições. Estou falando de alguns apoiadores do presidente derrotado, Jair Bolsonaro, que, inconformados com o resultado das urnas, têm saído nas estradas e bloqueado estradas, saído nas portas dos quartéis para pedir intervenção militar com Bolsonaro no poder, seja lá o que isso significa. Além disso, nós tivemos também um monte de cenas, no mínimo estranhas, para não falar bizarras, como, por exemplo, um grupo de pessoas cantando o hino nacional para um pneu, pessoas pedindo a intervenção alienígena para que Bolsonaro conseguisse manter o poder, e até mesmo o patriota do caminhão, que estava abraçado a um caminhão que chegou a 80, 90 km por hora numa rodovia e que não desgrudava do caminhão, até porque se ele desgrudasse seria um problema, né? Ou seja, o que a gente tem visto aí são cenas que beiram a comicidade
verdade, que são até engraçadas se não fossem tristes, né? E que acabam levando a gente a questionar até que ponto a gente vai ter essa estabilidade institucional para uma transição tranquila de governo. Se o ano começou com alegria e festejos aqui no Brasil, com a volta do carnaval depois de 2 anos de ausência, a gente também fecha o ano com alegria, pelo menos um pouco de alegria, já que a gente teve Copa do Mundo, algo que só acontece a cada 4 anos e que boa parte do Brasil ama. Só que essa Copa do Mundo esteve envolvida em polêmicas. A primeira é a própria sede, o Catar, lá no Oriente Médio, um país minúsculo, sem qualquer tradição futebolística. E isso porque o Catar não é uma escolha óbvia. Afinal de contas, o Catar não tinha nem estrutura para sediar um evento como esse. O Catar foi escolhido com base em denúncias de corrupção. Na verdade, provavelmente o governo qatari subornou vários delegados da FIFA para ser a sede da Copa do Mundo. Isso foi escolhido lá em 2011 e o Catar desde então vem se preparando para construir toda essa infraestrutura necessária, incluindo os estádios que ele não tinha. E aí precisou de muita mão de obra migrante. Mão de obra essa que foi muito maltratada no Catar. O Catar não é o país mais hospitaleiro com mão de obra migrante e muitos migrantes não tiveram sequer acesso a equipamentos de segurança do trabalho, morrendo às centenas por conta dessa falta de segurança nas obras. Isso se soma à polêmica da troca da época do ano em que a Copa do Mundo acontece. Geralmente a Copa do Mundo acontece no meio do ano, mas isso seria meio inviável no Catar. Afinal de contas, meio do ano é verãozão no Catar, e isso significa que as temperaturas facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius, algo bem pouco viável para uma prática de atividade esportiva como é o caso do futebol, não é mesmo? O fim das contas que a gente pode tirar de balanço aí é que a Copa do Mundo tem um sabor agridoce, justamente porque é uma alegria ver uma Copa do Mundo acontecendo a cada 4 anos, mas ao mesmo tempo, uma Copa do Mundo envolvida em tantas polêmicas faz a gente refletir, será que valeu mesmo a pena? 2022 não foi um ano nada fácil, né? Principalmente quando a gente pensa que 2021 já foi um ano difícil, a gente pensa que 2021 foi um caminhão atropelando todo mundo e a gente percebe que 2022 passa a ser um trem desgovernado, passando por cima de todo mundo com mais intensidade ainda. A gente sempre termina um ano esperando que o ano seguinte seja um ano melhor e é o que eu espero, que 2023 seja um ano mais tranquilo, um ano com mais alegria, um ano com menos situações polêmicas, com menos notícias tristes e eu espero estar aqui no final de 2023 falando de coisas boas nessa retrospectiva que a gente tem feito anualmente aqui no Se Liga. É isso. Deixo um abraço para você, um feliz 2023 e até mais.